Bom dia, meus irmãos. Shabbat Shalom. Que Deus abençoe em nome de Jesus nesse sábado. Amém? Um sábado de paz, um sábado de alegria para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem uma palavra abençoada para o teu coração nesta manhã. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine neste dia, em nome de Jesus. Nossa mensagem de hoje, nesse sábado, está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra ela aí, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse para outra banda adiante dele, enquanto se despedia da multidão. Em outras versões está escrito assim: e logo Jesus os obrigou, os discípulos, a entrar no barco e que fosse diante dele para outra banda enquanto se despedia da multidão. Amém? Esta passagem ela nos ensina várias lições que nós podemos aplicar em nossas vidas. Porque toda palavra ela é inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra nos diz isso. Antes dessa passagem, antes desse capítulo anterior, o Senhor Jesus tinha passado na sua cidade natal. Ele tinha passado ali na sua cidade natal e a Bíblia conta que ele foi rejeitado ali. Tanto que Jesus disse assim, olha, que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa, ou na sua própria nação, ou na sua própria cidade. O profeta, ele não tem honra na sua cidade. Ele foi rejeitado pelos seus, rejeitado até mesmo pelos seus próprios irmãos, na sua própria família. Porque muitos diziam, esse é o Messias? Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Não está aí entre nós, as irmãs dele, e seus irmãos, e sua mãe? Então, dentro da sua própria cidade, o Senhor Jesus Cristo ele foi rejeitado. Talvez isso tenha acontecido com você, talvez você também está sendo rejeitado, talvez você está sendo excluído, talvez as pessoas estão deixando você de lado. Porque não acreditam naquilo que Deus está para fazer na sua vida, está por fazer na sua vida e o que está fazendo na sua vida. E talvez você se sinta rejeitado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria cidade. O Senhor Jesus Cristo, ele teve uma notícia desagradável. Ele ficou sabendo que seu primo, João o Batista, foi decapitado pelo rei Herodes, amando, de uma das filhas lá da sua amante, que pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Então Jesus teve também essa triste notícia. A Bíblia diz que depois dessa notícia, ele se retirou para um lugar deserto. Ele se retirou para um lugar para orar. Às vezes, quando nós recebemos alguma notícia ruim, a melhor coisa que nós devemos fazer é ir para o secreto, é ir orar a Deus, se fortalecer em Deus. Às vezes você recebeu alguma notícia triste, alguma notícia ruim, mas vá para o secreto, procure um lugar calmo para que você possa orar, para que você possa falar com Deus. Jesus Cristo ele foi tirar toda aquela tristeza orando, buscando a Deus. Ele se retirou para um deserto, para um lugar deserto. E depois que ele voltou desta oração, a Bíblia conta que ele fez um grande milagre, que é a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou uma multidão de quase 20 mil pessoas. De quase 20 mil pessoas. E fez aquele grande milagre ali para todas aquelas pessoas que estavam ali. E depois disso, já era tarde, e o Senhor Jesus Cristo, ele, no versículo 22 do capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus estava obrigando para que os discípulos entrassem no barco. Os discípulos não queriam ir sem Jesus. Os discípulos estavam resistentes em obedecer à voz do Senhor Jesus. Só existe uma razão, talvez, porque eles não queriam ir sem Jesus. Porque eles já tiveram uma experiência antes. E quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus estava na proa do barco dormindo. E de repente veio uma grande tempestade ali. E os discípulos estavam quase... o barco estava quase afundando, os discípulos estavam desesperados. Aí eles se lembraram do mestre, foi lá, acordou o mestre, e Jesus ali ele acalma aquela tempestade.
Talvez eles não queriam entrar no barco sozinhos sem Jesus, por causa da primeira experiência que eles tiveram. Eles estavam resistentes em obedecer. Se com Jesus no barco já estava difícil, já veio as lutas, já estava vindo a tempestade, agora imagina eles no barco sem Jesus. Eles não queriam de jeito nenhum, entrar no barco sem Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus os obrigou a entrar no barco. Outra coisa, tem coisas que você não vai querer fazer, mas você vai ter que fazer. Existem coisas que você vai ser obrigado a fazer. Tem coisas que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai pedir para você fazer, mesmo você não querendo, mas você vai ter que fazer. Exemplo, amar o seu próximo, perdoar, não pecar. Tem coisas que você vai fazer sem querer fazer. Esses dias minha esposa recebeu um convite para um evento e meus filhos, e a minha filha mais velha, ela não queria ir. Ela disse que não queria ir. E não queria. Eu sentei perto dela e falei assim, filha, tem coisas na vida, isso serve para a vida. Tem coisas que você não vai querer fazer, mas você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer porque é o certo a fazer. Então tem coisas que você, na vida, a vida vai obrigar você a fazer, mesmo você não querendo fazer. Então pega isso para a sua vida hoje. Tem coisas que você não vai querer fazer, mas você vai ter que fazer. Mesmo não querendo fazer, você vai ter que fazer. Os discípulos não queriam de modo algum entrar no barco. Imagina aqueles homens arrões, tudo barbudo, cabeludo, não querendo entrar no barco. Não vou. Imagina eles fazendo birra. Não vou entrar não, Jesus. Né? Às vezes nós somos assim. Às vezes nós não queremos fazer aquilo que é certo, nós não queremos obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós fazemos até birra. Não vou fazer. Então Jesus, ele deu uma direção para eles. Olha, entra no barco, vá para o outro lado da margem, vai para lá. Jesus estava dando uma direção para os discípulos. Sempre que Jesus manda você fazer algo, Ele vai te dar uma direção. Todas as vezes que Jesus manda você fazer algo, Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar uma direção. Tudo aquilo que Deus, Ele coloca nas suas mãos, Ele vai te dar uma direção. Ele vai direcionar até onde você vai chegar. Não importa o meio. O que importa é o fim. Aonde você vai chegar. Se Jesus ele tem te dado, se Deus tem te dado uma direção, se Ele colocou algo nas suas mãos, se Ele te deu algo, Ele vai te dar uma direção de como que você vai chegar lá, de como que você vai fazer. Deus está te dando uma direção nesta manhã. Amém? Quando você ora, Ele te dá um sinal, uma direção. Ele te dá uma direção. Amém? Então o Senhor, Ele deu uma direção. Vá adiante, vai para o outro lado da margem. Enquanto Jesus se despedia da multidão, a Bíblia diz que os discípulos então entraram no barco. Eles entraram no barco. E eles entraram no barco. E estavam sozinhos no barco sem Jesus. Eles estavam sozinhos, sem Jesus. Às vezes nós nos sentimos sozinhos também. Às vezes nós nos sentimos que parece que Deus não está conosco. Às vezes nós achamos que Deus, Ele não está do nosso lado. Às vezes nós achamos que Deus não está conosco, mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Deus, que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, o Senhor, Ele não te abandonou, você não está sozinho. Por mais que você ache que você está sozinho, por mais que você ache que você está sozinho, Deus manda te dizer nesta manhã, você não está sozinho, Ele está contigo. Ele está contigo, por mais que pareça que Ele não esteja, mas Ele está com você. Então é só você acreditar, é só você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. Amém? E a Bíblia diz que os discípulos estavam sozinhos, no meio daquele mar, já escurecendo, e como se não bastasse, uma tempestade começou a vir sobre eles. Agora sim eles começaram a ficar mais temerosos. E a Bíblia diz que eles remavam e não saíam do lugar. Eles remavam e não conseguiam sair do lugar. Você já teve essa sensação de remar, de lutar, de correr atrás, de fazer as coisas, de trabalhar,
de fazer tantas coisas e não sair do lugar. E pelo contrário, parece que você está regredindo. Parece que você está dando passos para trás. Você já teve essa sensação de lutar, de fazer as coisas, de remar e não sair do lugar? Assim estavam os discípulos também. Remando, remando e não saíam do lugar. Porque a tempestade era contrária. A tempestade era contrária. Quantas coisas contrárias vêm sobre as nossas vidas? Quantas tempestades vêm contra nós? Para tentar nos tirar da direção que Deus nos deu, da direção que o Senhor Jesus apontou a direção para eles do outro lado. Então, quantas coisas talvez você está remando na direção que Jesus mandou, na direção que Deus te deu a direção. E muitas das vezes, quando você obedece a palavra de Deus, porque eles obedeceram e foram na direção que o Senhor Jesus tinha mandado. E quando nós obedecemos, e quando nós estamos caminhando debaixo da direção de Deus, debaixo da vontade de Deus, as tempestades também vão se levantar. O inimigo também vai se levantar. Porque do outro lado ia acontecer um grande milagre na vida deles. Eles iam contemplar um grande milagre. Todas as vezes que Deus te dá algo e te dá uma direção, se prepare, porque o inimigo pode levantar contra a sua vida. Através de uma luta, através de uma tempestade. A Bíblia diz que eles estavam remando. Enquanto eles estavam remando, a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece, na quarta vigília da noite. Versículo 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima das águas. Você já imaginou você caminhar por cima das águas, andando por cima das águas? A Bíblia diz que Jesus veio andando por cima das águas. E os discípulos acharam que era um fantasma. Acharam que eram um fantasma. Eles ficaram temerosos, achando que era um fantasma. Quantas das vezes você acha que algo que vem em sua direção, que vem de Deus, um milagre, uma porta que se abre, um milagre que começa a acontecer na sua vida, algo de bom começa a acontecer na sua vida, e você acha que é o inimigo? Você confunde as coisas de Deus com as coisas do inimigo. Às vezes é algo que é bênção para a sua vida, porque você não está acostumado, muitas das vezes, ter experiência com coisas boas, com milagres, só luta, só dificuldade. E quando acontece alguma coisa boa, você já desconfia, você já acha que é o inimigo. Mas era Jesus aparecendo ali para eles, para abençoar a eles. E Pedro foi ousado. Pedro falou assim: olha, se tu és mesmo o Senhor, faça com que eu também ande sobre as águas. E Jesus falou assim: pode vir. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a caminhar em direção de Jesus. Começou a caminhar em direção de Jesus. O problema de Pedro é quando ele começou a tirar os olhos. O problema de Pedro foi quando ele começou a tirar os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós começamos a olhar para os problemas, para as dificuldades, para a tempestade, para as ondas, quando nós começamos a olhar para os problemas, nós começamos a afundar. Nós começamos a naufragar. Olhe para Jesus e você vai continuar caminhando sobre as águas. Amém? Você vai continuar andando sobre as águas. E a Bíblia diz que quando Pedro se afundou nas águas, ele pediu socorro ao Senhor. E imediatamente o Senhor Jesus deu as mãos para ele. Todas as vezes que você clama por socorro ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai estender as mãos para você. Ele vai estender as mãos, porque Deus está com os ouvidos atentos e com as mãos, com os olhos atentos e com as mãos estendidas para trazer você de volta. Amém? Para que você possa andar de volta sobre as águas. É assim que o nosso Deus faz. E a Bíblia diz que eles entraram no barco e Jesus mandou que aquela tempestade se acalmasse, que o mar se acalmasse. E houve uma grande bonança. E todos eles ficaram maravilhados com esse evento que aconteceu naquele momento ali. Eles ficaram maravilhados. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa ter falado em seu coração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Até amanhã no nosso estudo dominical. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até lá, se Deus quiser, no nome de Jesus.